Muito boa tarde, sejam bem-vindas, criaturas veterinárias, meu povo e minha pova. Hoje estamos dando início à semana de aquecimento para o webinário Neonato na Prática, que vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 13 de abril. Hoje eu vou contar, desde lá do início, como é que a neonatologia me tirou do zero e me injetou no mercado de equinos. Então, essa semana, todos os dias, ao meio-dia, teremos live aqui no Instagram, cada dia de um tema diferente. Hoje, eu vou contar a minha história e talvez você se identifique, ou então, talvez você aproveite coisas que eu fiz para poder aplicar na sua vida também. Eu sempre fui apaixonada por cavalo, eu fiz veterinária para trabalhar com cavalo, só que eu não sabia como começar. No final da faculdade, eu comecei a perceber que colegas que faziam estágio em alguns lugares conseguiam arrumar cliente e conseguiam ser contratados, trabalhar. Eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso para trabalhar com cavalo? Como é que eu posso aproveitar essa técnica final que eles estão fazendo? E aí, eu tive até um primeiro contato com a neonatologia num grupo de estudos. Era uma sexta-feira, algumas sextas-feiras assim aleatoriamente marcadas, tinha grupo de estudos e eu fui lá. E um amigo apresentou um caso de isoeritrólise neonatal. Eu nunca tinha ouvido falar de isoeritrólise, eu nunca tinha ouvido falar de nenhum tipo de acompanhamento que era feito em potro, e olha que eu vivi a vida toda no meio do cavalo. E aí descobri esse universo, que eu não sabia nada, eu nunca tinha feito nada, nem estudado nada sobre potro. É um mundo realmente paralelo, porque culturalmente a gente já não tem acesso a isso. Então, eu lá no início estava na minha versão dona de cavalo. Depois que eu virei veterinária, eu passei para a versão funcionária dos donos de cavalos. E eu também na graduação não tive contato nenhum com potro. E aí, basicamente, o meu professor orientador falou que eu deveria fazer o estágio nessa área, já que eu queria trabalhar com cavalo a campo. Fui fazer isso, fui fazer estágio no Santa Maria de Araras, que é um Aras grande de puro sangue inglês, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, para aprender essa parte que esse amigo meu tinha feito estágio e pego esse caso lá. Então foi exatamente onde eu pedi estágio também. Consegui ficar lá, um mundo, uma realidade muito diferente da que eu vivia, aqui no estado do Rio, acompanhamento diferente. E aí comecei a pensar, como é que eu posso aproveitar esse aprendizado no campo? Em quem não acompanha parto, em quem não tem hospital perto, em quem não encaminha os potros para o hospital, em que a égua não é valorizada. A receptora não é aquela égua importante que está gestando o potro. E aí eu comecei a fazer estágio num Aras, tentando aproveitar essa ideia de fazer estágio num lugar que possa me contratar. Era um criador normal, que perdia bastante potro, tinha uma produção muito alta de potros também, e acabei sendo contratada por esse proprietário. E eu ganhava R$ 1.200 para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, 365 dias no ano. Adorei. Não tô reclamando porque eu aprendi muito. Só que, num determinado momento que eu estava contratada nesse Aras, uma veterinária que trabalhava com outra na reprodução, ela acabou rompendo a parceria com essa veterinária de reprodução e me chamou para trabalhar com ela. E eu falei, não sei nada de reprodução, você quer que eu trabalhe com você assim mesmo?
Quero, porque eu quero fazer uma proposta para os donos que a gente cuide do potro. Não só faça o embrião e entregue igual a todo mundo. A gente também vai acompanhar essa parte de potro e você sabe fazer isso, vamos fazer. Falei, então vamos fazer. E aí, em 2010, se não me engano, ela engravidou. E ela tinha que deixar a filha dela, bebezinha, com outras pessoas. Ou porque não tem como você trabalhar com reprodução com um bebezinho. E eu comecei a ficar assim, caraca, será que eu vou ter que passar por isso? Será que eu vou ter que deixar meu filho ou minha filha com pessoas assim para trabalhar desse jeito? Porque a família dela não era daqui. E a minha família também não é daqui, da onde a gente estava trabalhando. Mas a gente rodava em 7 áreas no dia. Então não tinha como levar realmente a criança pequena, fica muito desgastante. E em 2011, eu engravidei de Luiz Felipe, meu filho mais velho. E eu não queria ficar com a rotina desse jeito. E aí, a gente rompeu a sociedade e dividiu os clientes e os materiais. Lá no início, ela que sabia o que a gente precisava ter para reprodução, né? E aí, a gente comprou tudo dividido. No final, eu fiquei com a lupa, o microscópio, não me lembro os outros itens, que isso tem muito tempo, isso foi em 2011, e ela ficou com ultrassom, e aí eu tive que aprender, na verdade, a me virar sozinha na reprodução, que é muito diferente quando você tem uma pessoa para te dar suporte 24 horas e dizer tudo que você tem que fazer. Eu ali na reprodução era só mecânica, eu fazia as coisas e quem decidia tudo que precisava ser feito era ela, não era eu, não precisava raciocinar. Aí quando eu precisei aprender, ela continuou me ajudando, a gente continuou amiga e aqui a gente conseguiu ter uma conduta entre colegas que não tem em todos os lugares, de cooperação. Então a gente sempre, mesmo trabalhando com reprodução de cavalo, nós veterinários daqui, especificamente essa micro-região, a gente perguntava se um cliente que eu sei que é de outro colega entra em contato comigo, eu ligo para ele e pergunto, olha, fulano entrou em contato comigo, você saiu de lá? Aconteceu alguma coisa? E a gente sempre teve esse bastidor para ninguém passar por cima de ninguém, para não ficar em uma situação chata. E aí eu fui tendo cada vez mais clientes. Eu era a única veterinária daqui que atendia o potro, fazia o embrião, fazia a clínica, todo o acompanhamento e entregava o potro. Os outros faziam a reprodução e me chamavam inclusive para atender os potros deles e atender a clínica também. Conforme eu fui crescendo, a neonatologia foi o que me diferenciava. Os clientes ficavam viciados, eles não queriam que eu saísse, eles queriam que eu tivesse lá na reprodução, porque eu estaria ali todos os dias, vendo o que precisa, olhava os potros toda vez que eu estava lá, porque eu não sou cega, né? Se eu estou chegando num lugar, eu vou ficar analisando os potros, óbvio que eu vou, os animais em geral. E aí aconteceu uma história até chata, porque eu cheguei num ponto que eu conseguia atender X clientes, eu sozinha. E eu precisei colocar uma pessoa para me ajudar. E a primeira vez que essa pessoa foi sozinho, né, que é homem, o dono perguntou, quando ele chegou, perguntou, o que você está fazendo aqui? E meio que deu uma distratada nele. E ele veio falar comigo, não volto mais naquele lugar. Porque o dono me deu um esporro que eu tava lá, que não era você que tava e que você que era contratada e não sei o quê. Aí eu tive que conversar com os clientes, que fazer a introdução dessa pessoa para conseguir atender todo mundo, a demanda toda que tinha, principalmente porque eu comecei a ensinar no digital.
ao invés de querer crescer uma equipe gigantesca, eu cheguei a um ponto que, por conta da neonatologia, tinha muito chamado. Eu não queria criar equipe para poder atender essa demanda. Até os veterinários da região saíram daqui. Dessa época de quando eu comecei, que foi em 2010, hoje eu acho que não tem nenhum veterinário desse grupo nosso aqui, especificamente nessa micro-região. E quando eu resolvi começar a ensinar no digital, eles têm uma coisa que fala assim, ó, faz o levantamento dos últimos meses de faturamento para vocês trazerem uma coisa palpável, uma promessa para quem quer comprar o curso de vocês. E aí vocês podem falar, olha, você vai faturar tanto, porque eu aprendi a faturar isso, então eu vou te ensinar. E curiosamente, eu trabalhando só no período da manhã, porque eu já estava nessa coisa do digital, ganhava em média a mesma coisa do que o veterinário de reprodução que era referência aqui na região, que trabalhava não necessariamente só durante as manhãs. Então, o que aconteceu? Eu consegui alcançar uma estabilidade financeira, uma fidelidade de cliente que me fazia todos os meses ter uma renda, mesmo fora da estação de monta, o que era um problema para os veterinários de reprodução, que ganham bastante, só que durante a estação de monta. E eles não sabem o dinheiro que eles estão perdendo por não fazer um acompanhamento o ano inteiro da forma que eu aprendi a fazer nesses anos trabalhando dessa forma. E é o que me deu essa grande diferença. Se eu estivesse trabalhando o dia inteiro, provavelmente eu estaria ganhando muito mais. Porque eu também passei metade dos meus clientes para esse veterinário, que chegou num ponto que eu falei, olha, eu vou ensinar as pessoas a não perder potros no digital. Eu vou ensinar os veterinários a atenderem os potros a campo, a resolverem ali, sem estrutura, da forma que é preciso fazer mesmo. Porque com potro, primeiro a gente não tem tempo. Se você não tem tempo, como é que você vai esperar o veterinário do hospital atender? O cara já te chama tarde, ele não sabe identificar sinal precoce. Fica completamente inviável. Por isso que a atuação na neonatologia de campo, ela parece ser inexistente, mas ela não é. A maioria dos casos que estão no hospital hoje poderiam ter sido atendidos a campo, desde que o veterinário tivesse capacitado, soubesse fazer isso. Por quê? A maioria das coisas que a gente usa são portáteis. Você não precisa ter uma estrutura de hospital, você consegue ter no carro. E o que você precisa realmente ter para atuar a campo é conhecimento. Basicamente isso, porque a criatividade permite que a gente faça muita coisa. E nisso que eu não concluí a história, de ir para o digital e faturar, foi a neonatologia que me fez começar lá atrás a ter cliente, a entrar no mercado, a ter demanda, a aprender a reprodução só para ajudar, porque o que o pessoal queria era o atendimento do potro mesmo, eles queriam o potro vivo, também foi o que me levou para o digital, porque eu não me conformava de ser normal o potro morrer. Das pessoas falarem, potro morre mesmo, é um bicho muito sensível. Não é bem assim que funciona. Quando eu descobri que não era bem assim que funcionava, como eu sempre fui apaixonada por cavalo, eu falei, não, isso daqui eu preciso mostrar o caminho para muito mais veterinário. Como é que eu faço isso? No digital. E, inclusive, por que eu estou fazendo exatamente essa live aqui? Por causa da neonatologia também. Então, a neonatologia, ela é um caminho muito forte para você começar do zero, para você se diferenciar se você trabalha com a reprodução, para você ter mais cliente, para você fidelizar o seu cliente, para você ter uma renda estável o ano inteiro. Que
que se você somar, a gente que é autônomo não pode fazer a conta por mês. Você tem que fazer por ano. Então, é o seu faturamento anual dividido por 12 que vai dizer o quanto você ganha por mês. Então, não adianta você fazer 20 mil nesse mês e no mês que vem fazer 2. Você vai se basear no 20 mil ou nos 2? Em nenhum. Você vai ter que fazer uma média. Ah, mas eu não trabalho ainda. Então, você vai ter que buscar essa estabilidade. Buscar fechar clientes. Como? Vamos falando disso ao longo da semana. Porque hoje eu contei por alto como é que foi o meu início, como que eu consegui entrar no mercado aprendendo sozinha. Eu tive que estudar por conta própria. Na época, não tinha acesso a artigo igual a gente tem hoje. Você tinha que pegar xerox das coisas, você tinha que xerocar livros. O acesso à informação era muito mais difícil. Então eu lembro que eu pegava livros, tirava xerox, que nem pode, e tinha que fazer meus resumos. Eu tinha meus cadernos todos desenhados, resumo de várias coisas, a parte de nutrição, então, que a minha não foi lá das melhores na faculdade, então eu tive que procurar especificamente sobre cavalo por conta própria e como aplicar isso. Então, todo esse processo de aprendizado eu já trouxe pronto para ir ensinando para vocês. E é isso que eu posto no Instagram, é isso que eu faço as lives no YouTube, é isso que eu estou fazendo aqui agora. E hoje eu espero que essa história inspire vocês, abra os olhos de vocês para uma área que é extremamente carente de veterinários capacitados e que tem uma demanda, um valor que vocês não fazem ideia ainda, mas que a gente vai conversar ao longo da semana. E, para vocês terem ideia, eu recebo chamado pelo Instagram de gente do Brasil inteiro auditando os próprios veterinários, que às vezes assiste um vídeo meu e aí me pergunta o que eu acho do caso, porque o fulano não fez isso. Eu falei, olha, as condutas podem ser diferentes e chegar no mesmo resultado. Ah, mas só que quer mandar para o hospital. O que eu posso fazer é ver um aluno meu da sua região que tem acesso à forma que eu ensino, ao tipo de atendimento que eu ensino. Você quer? Quero. E aí eu passo o contato do aluno que eu sei que é daquela região. Às vezes coloco no grupo, perguntando se tem alguém de lá, para vocês terem noção do tamanho da demanda e como que as pessoas vêm falar comigo pelo Instagram sem nem me conhecer, porque na região não tem ninguém que seja referência naquilo. E mesmo quando tem veterinários que atendem com neonatologia na região, não tem a forma de atendimento que resolve a campo. É essa neonatologia da teoria. É o que eu tive que fazer, tem 16 anos que eu faço isso, adaptar a teoria na prática. A prática real é o da demanda da maior parte do Brasil, que não vai ser das minorias, não é da minoria que não faz nada, também não é da minoria que acompanha a parte que faz demais. É a esmagadora maioria desse meio do caminho. Então é desse jeito que nessa semana eu vou ensinar o máximo que eu puder na atuação da neonatologia de campo. Como vocês vão ser capazes de resolver casos clínicos, de atuar na prevenção, de conseguir essa estabilidade através da neonatologia de equinos. Beleza, gente? Estamos encerrando por hoje. Hoje eu só contei brevemente a minha história. Amanhã, meio-dia, estamos de volta. Se Deus quiser, deixa eu falar qual vai ser o tema da live de amanhã. Pera aí. Por que os aras não chamam veterinário? O que você precisa mudar para ser visto como parte do resultado e não como custo? Amanhã a gente vai falar sobre isso, meio-dia. Espero vocês para o segundo dia do aquecimento.
Beijos e até amanhã!